queria de maneira nenhuma falar sobre isso, mas preciso. Há 2 anos atrás, eu fui convidado para pregar no Brasil, num evento que, para todo preletor, é uma vitrine, vamos dizer assim. E para um cara que aceitou Jesus, como eu, com 17 anos, neto de um avô analfabeto, de um pai semi-analfabeto, e eu com 17 anos já semi-analfabeto, neto de um avô alcoólatra, de um pai alcoólatra, e alcoólatra com 15 anos, eu não tinha expectativa nenhuma de futuro. Aceito Jesus, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Espírito Santo, se você crê ou não, o problema é seu, a minha experiência. Ele começa a me ensinar a ler a Bíblia. Ele começa a me ensinar a interpretar. Eu fui terminar meu ensino médio com 27 anos de idade. Estou terminando meu bacharel agora. Mas dos meus 18 a 27 sempre preguei em congresso, com o Espírito Santo me ensinando, com o Espírito Santo me revelando e com o Espírito Santo me enchendo. Alguém crê no que eu estou dizendo? Estou pregando naquele congresso. E o auge do congresso é o sábado à noite, é um ginásio. Vem caravanas de mais de 50 cidades. Aí quando deu 6 horas da manhã, os meus familiares sempre tiveram barreiras. Não os culpo, eles não conhecem a verdade, são pessoas maravilhosas, mas não conhecem a verdade. Então eu não posso exigir deles aquilo que eu tenho. Então sempre houve no Nordeste um certo preconceito com a fé cristã. Não desvie não, já estou acabando. E eu me aceitei Jesus, virei crente, vivei totalmente para a fé, virei missionário para cá e para ali, para lá e para cá. Então, eu era o filho mais longe, mais distante, eles não queriam se relacionar comigo por causa da minha fé. O meu pai sempre foi um cara muito violento, quem sabe que é nordestino aqui, que ele não acreditava em religião, ele dizia que acreditava em Deus, mas eu achava ele mais ateu, porque ele nunca queria saber de Deus. O cara tão bruto, ignorante, não culpo, foi a criação dele, o avô fez isso. O pai fez isso. Ele era só um fruto do produto dessa sociedade demagoga. Você tem uma ideia? Um dia papai deu uma surra na minha mãe por causa do alcoolismo. Deixou o olho dela roxo, ela quase morreu, ficou desmaiada assim. Aí eu com 8 anos de idade, parecendo aqueles garnizé meio brabo. Aí eu enchi o pulmão assim, disse: papai, por que você bateu na mamãe? Ele falou assim: quando você engrossar a tua voz, criar pescoço grosso e puder brigar comigo, você vem perguntar. Aí ele me deu um soco. Eu caí, e papai pesava uns 95 quilos. Caí na parede e desmaiei por umas 2 horas. O clima na minha casa era tão absurdo, que quando eu cresci com aquilo, aí ele disse: quando eu engrossar a voz e criar corpo, a gente vai brigar, a gente vai disputar quem é um homem, quem é um macho de casa. Quando eu completei 15 anos de idade, eu comprei um facão. Cheguei em casa e disse: agora papai, vamos ver quem é mais macho. Nós não nos davam bem. A exclusão social da minha família era absurda, porque a sociedade nos trata com classe social, alta, baixa e média. Não se iluda, você vale o que você tem. Acabou. Citei Jesus. E a primeira experiência que eu tive com um pai muito forte, que havia uns 4 anos que papai não falava comigo, porque ele descobriu que eu era crente. Eu já estava em Brasília, já tinha passado pela Jocum, voltei para o seminário. Aí um dia eu estava pregando num congresso, isso é para doido. Aí de repente Deus falou comigo: para a pregação, sai daqui, que eu tenho uma obra para fazer. Eu havia 30 minutos pregando, digo: não, como é que pode? Eu preciso dar oferta, eu vou dar para casa, vender os DVD, era vender cassete. E o Espírito Santo falava: acaba a pregação, sai. Eu disse: olhei para o pastor: pastor, eu vou acabar a pregação. Não, tá, a glória está aí, pastor. Eu digo: não, eu tenho que ir embora agora. Se você for, eu não vou te dar a tua oferta. Acabou. Eu saí bravo, mas quando cheguei lá fora, digo: agora como é que eu vou voltar para casa? Aí fui andando na rua, começou a chover. Aí o Espírito Santo falou para mim: liga para o teu pai. Não, isso não é Deus não. Andei mais um caminho: liga para o teu pai. Como é que eu vou ligar para um cara que não gosta de mim? Como é que eu vou ligar para um cara que não fala comigo? Como é que eu vou ligar para um cara que olhou para mim e disse que eu não prestaria, que eu não teria futuro? Vocês vão me entender. Papai era tinha uma personalidade tão ruim que nenhum filho queria estar com ele. Ele estava sozinho, numa cadeira de roda, perdeu as 2 pernas por causa da nicotina do cigarro, deu trombose. Não culpo, nem exijo dele, não tem mágoa. Depois nós se tornando muito amigos. Mas antes disso, de repente o Espírito Santo falou: tem um cartão telefônico na tua carteira, tira. Mas eu não sei o telefone do papai, isso não é voz de Deus. Aí
Aí quando eu fui tirar o cartão, estava embrolhado, o número de telefone que era dele há quase 2 anos na minha carteira. E eu não sabia. Quando eu liguei, papai atendeu o telefone. Alô? Um homem forte. Não é para rir não, viu? Papai tinha 1,90 m. Povo desobediente. Moreno dos olhos verdes. Eu puxei a mamãe. Seja uma bênção. Mamãe tem 1,50 m. Liga para o papai, papai, quem é? Com a voz fraca, sem força. Papai já tinha passado por 2 cirurgias no peito, no coração. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo, liga para ele, porque eu tenho um milagre para fazer. Eu disse, pai, eu sei que o senhor não acredita em Deus direito, eu sei que o senhor não acredita em crente, mas o meu Deus mandou ele ligar e dizer que você não vai morrer hoje, porque existe um milagre para ser feito na sua vida. Naquela hora papai disse que estava morrendo, porque não conseguia pegar os remédios. Ele disse que tinha uma voz falando com ele, que o Deus do filho dele estava dando vida ao seu coração, e o milagre estava acontecendo. Alguém acredita no que eu estou dizendo? Eu disse, não, eu vou cultuar com o papai, eu vou viajar, vou fazer culto com ele, vou fazer cruzada com o papai. As minhas férias com os meus filhos estavam marcadas para nós irmos para o Ceará para visitar papai. Papai começou a acreditar no meu Deus. Papai começou a assistir cultos. Mas naquele dia daquele congresso, 6 horas da manhã, o telefone toca. E geralmente os vizinhos, os amigos sempre ligam para o irmão, meu irmão mais velho, Marcos, uma pessoa maravilhosa. O cara, tudo que ele tem é porque é um cara trabalhador. Ainda não é crente, mas Deus tem uma grande obra na vida dele. Homem de caráter, pai de família. Feio, mas gente fina. Ninguém consegue falar com nenhum dos meus irmãos que estão em festa, tão distante. Consegue falar com quem? Com o missionário, com um pregador. E disse, olha, desculpe, nós estamos ligando aqui do hospital, e os 4 telefones que tínhamos dos filhos, nenhum atendeu. E o único telefone celular que temos aqui é o seu. Você é filho do seu Isídio? Digo, sou. Qual a razão da ligação? Lamento, o seu pai acabou de falecer. Eu caí de joelho naquele hotel, comecei a chorar. Aí fui comprar a passagem aérea. Vou cancelar a agenda. Eu vou para o velório. Quando eu entro no banheiro, o Espírito Santo me visita e diz: não tem tempo para choro. Não tem tempo para funeral. Um povo à noite está te esperando. Eu disse, não tem como eu fazer isso. Eu não tenho força nenhuma para falar. Eu não tenho como pregar. Aí quando eu estou descendo na recepção, tem uma moça que todas as vezes que eu vou nessa cidade pregar, todas as vezes eu evangelizo ela e tal. E ela nunca ia numa igreja. E de repente, quando eu estou saindo com o rosto assim em lágrima, ela pega assim no meu ombro e diz: pastor, ei, hoje eu vou naquele ginásio. Hoje eu quero ouvir a mensagem nos teus lábios. Tinha 3 anos que eu ia naquele lugar, aquela mulher nunca tinha ido no culto. E ela disse: naquele dia, eu volto para o quarto do hotel e digo: Deus, e agora? Compra a passagem para madrugada. Mas não existe como eu chegar a tempo. Compre, o resto é comigo. Resumindo, fui para aquele ginásio. Tem missionário que está no campo, que não vai ter o direito de enterrar os seus pais, porque a distância do país será imensa. Tem missionário num campo, que só ouviu falar que quem ele ama, oh Deus, faz teu povo entender.
Eu preguei à noite, não falei para ninguém, não disse nada. Deus falou comigo, calado. Não tem o tempo do luto, calado. Depois de 45 minutos, 110 pessoas confessaram Jesus como Salvador. Outras 99 foram batizadas com o Espírito Santo. E do meio da multidão veio aquela moça da recepção. Só sabe o que é missão? Quem deixa os projetos pessoais morrerem para poder ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Se existe alguém que compreende o que o Espírito de Deus está liberando aqui, alguém vai começar a ser renovado na presença do Espírito de Deus aí. Se existe alguém nessa noite que é alguém que tem um coração chegado a Deus, não tem como você ficar calado e as lágrimas não caírem no seu rosto, porque Deus está atrás dessa geração egoísta, dessa geração indiferente, um povo que é Filadélfia, que mesmo que tenha pouca força, é amor fraterno, é amor. Vai doer, vai sufocar, você vai ter que se anestesiar, mas vale a pena. Viajei a madrugada toda, pastor, passei por 4 conexões. Quando chego na cidade, o meu irmão vai me recepcionar. Disse, mas assim não deu tempo, tivemos que enterrar papai. Eu não tive o direito. E um religioso da cidade descobriu que eu era pastor e adiantou o processo religioso. Não, vamos. É quando eu estou na casa de papai. Você sabe o que é baladeira? Quem sabe o que eu estou falando? Baladeira. Rede. Eu digo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Esse luto todo, essa luta toda para chegar aqui, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Há um barulho, pastor Milton. Já fechei o sermanário, irmão. Na rua, um movimento de umas 5 pessoas. E alguém bate no portão e alguém dizia, vai lá, ele está lá. Vai lá. Aí eu saí para fora, vocês estão atrás de quem? Ei, a cidade toda quer saber quem é o filho do seu Isídio. Eu disse, não, meu irmão tem 1,80 m, não é para rir. O povo desobediente. Meu irmão tem 1,80 m, olhos verdes. Empresário, bem sucedido na vida. Ele merece tudo que tem, trabalhou para isso. E quem sou eu? Um cearense de 1,66 m e meio, calçado, missionário, um pregador. Eu digo, não, meu irmão, o meu irmão está aí, eu vou chamar. Não, a gente não quer saber dele não. A gente quer conhecer o filho do seu Isídio. E quando ele estava morrendo na madrugada, ele ligou, orou e ele foi curado. A gente quer ouvir e conhecer a palavra que sai da boca do seu filho, do seu Isídio, que ele tinha um amigo há mais de 30 anos que morava em Brasília. Esse amigo o livrou, o seu Isídio, de morrer afogado. Quando era adolescente, eles eram muito amigos. Ele passou no concurso, estava morando em Brasília, e este amigo virou crente. Estava em um congresso de missões, e lá tinha um cearense de 1,66 m pregando.
E este amigo comprou um DVD de pregação deste pregador. Tinha vários pregadores famosos, mas ele queria daquele, porque ele aposentou, ia voltar para morar no Ceará e no interior do Ceará. E a missão dele era pregar para esse amigo chamado Isídio. Quando ele chega na casa desse Isídio, ele diz: olha, eu te salvei, você me deve, mas você vai ouvir uma mensagem evangélica comigo. Senta aqui. E quando diz a história que quando colocaram o DVD, papai, homem duro, homem frio, homem bruto, começou a chorar. E o amigo dele dizia: o que está vendo? Este é meu filho, esse que está pregando é meu filho. Você não está me entendendo, irmão? No meio de 200 milhões de habitantes, dos habitantes do Ceará, quem vai te fazer isso é Deus. Vale a pena chorar, vale a pena se doar, Aquele povo disse: ei, o seu pai disse que o maior orgulho que ele tinha antes de morrer é saber que ele tinha um filho crente, pastor e pregador do evangelho. Eu entendi que mesmo que os nossos projetos morram pessoalmente, o projeto de Deus é muito maior do que as nossas dores. 10 levantaram a mão, então vou repetir. Mesmo que os nossos projetos, o nosso egoísmo pessoal, mesmo aquilo que deseja os nossos olhos morra, o projeto de Deus ainda é muito maior. Quem recebe essa palavra se coloca em pé. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.